Olá, saudações a todos. Continuando com os estudos de claro escuro, eu vou fazer uma pequena introdução à anatomia humana, iniciando pelo olho, anatomia do rosto. Ok? Isso é uma peça em gesso que eu mesmo fiz para ilustrar um pouco da anatomia dos olhos, de um olho, mais propriamente o olho direito, ok? E então eu vou ainda continuar com o tema de claro escuro, mas já fazendo uma pequena introdução ao assunto. Mais adiante eu quero explorar um pouquinho mais, quero explanar um pouquinho mais com vocês o estudo do rosto. Então vamos lá. É uma luz que vem da direita, é uma luz que vem da esquerda para a direita, ok? Ela pega toda o lado esquerdo aqui do que seria o zigomático, o arco zigomático, a parte da testa, né, a glabela, o osso frontal. Aqui o arco superciliar, pálpebra superior, pálpebra inferior. Aqui eu tenho a orbital ocular, osso nasal, ok? Aqui não tem cílios, porém aqui seria cílios da pálpebra superior, cílios da pálpebra inferior. Aqui eu tenho a íris e a pupila, ok? Aqui seria a esclera. Aqui o canal da glândula lacrimal, que na verdade ela fica nessa região aqui. Sempre muito importante compreendermos o que é côncavo e o que é convexo no olho, né? Então, eu tenho o convexo aqui do globo, que ele acaba fazendo sombra nessa região da orbital ocular, que ela é côncava. Todo esse cuidado é para você não fazer um olho plano, né? Que ele tenha tridimensionalidade. Então, ele vem à frente, o ponto mais à frente do globo, ele acaba projetando também as pálpebras. E, como é uma luz que vem lateralmente, esse globo, como nós vimos no exemplo da esfera de isopor, né? Então, toda essa parte da luz, aqui na sombra, e a sombra de todo esse volume projetado aqui no côncavo da orbital, e a luz projetada no osso nasal, que é o ponto mais, aqui é um plano mais à frente, somando também ao osso frontal, a glabela. Então tem a sobrancelha. E importante você ver também que a pálpebra projeta uma sombra aqui no globo, ok? E o ângulo que pega a pálpebra inferior faz com que ela receba mais luz perpendicular a ela do que aqui o arco zigomático. Então, curiosamente, ela acaba tendo mais luz até do que esse ponto aqui, que é mais amplo.
Então, vamos à prática. É importante também, eu vou executar esse desenho em carvão, para termos uma nova técnica. Até então, estávamos trabalhando somente com grafite. Estávamos trabalhando somente com grafite, com lápis. Então, hoje, este exercício será feito em carvão, me perdoem, carvão, lápis carvão, lápis pastel branco, em cima do papel Panamá, cinza. Então, vamos à execução. Bom, como eu lhes disse, eu vou trabalhar em carvão neste desenho. Então, isso aqui é papel Panamá. Vou iniciar com carvão vegetal, ok? A intenção aqui ainda é explorar um pouco mais do assunto claro escuro, valores claro escuro. Porém, eu já vou iniciar uma abordagem do rosto humano, a princípio partes do rosto humano, iniciando pelo olho. Eu vou fazer uma abordagem um pouco mais anatômica para vocês, para auxiliar o entendimento de vocês, já fazendo uma prévia de futuros exercícios. Então, eu vou, como eu disse, uma abordagem um pouco mais anatômica. Eu vou iniciar, na verdade, pela estrutura óssea do nosso rosto, né, a partir o contorno do globo ocular, no contorno do... Então, vou iniciar pela parte óssea, né, da estrutura óssea em volta do globo, o globo ocular. Então, eu vou começar pela orbital ocular. Então, penso aqui como se fosse a lente de um óculos. Vou fazer um pouco maior para vocês acompanharem mais. Então, isso. Então, aqui eu teria o arco zigomático, o osso frontal, desculpa, o osso frontal, o osso nasal, ficaria aqui. Aqui eu teria o osso frontal, sim, né, o osso da testa, a glabela, isso daqui seria um pouco mais adiante, aqui também o osso nasal também um pouco mais adiante, né? Aqui é a cavidade nasal. Mais ou menos isso. É interessante ter essa compreensão da orbital para você entender os côncavos ao redor do globo ocular. Isso dá uma compreensão mais tridimensional. Então, vou mencionar aqui o globo. Que essa imagem ela está com o olho levemente, um olhar levemente à nossa esquerda. Então eu vou colocar um
pouquinho deslocado. Lembrando que é uma escultura que eu fiz, né? Fiz em gesso. Para poder ilustrar um pouquinho dos volumes para vocês do olho. Então, fiz esse esboço prévio aqui, mostrando para vocês a estrutura óssea toda em volta do globo ocular, né? Então, recapitulando, aqui é o orbital ocular, osso frontal, osso da testa, né? A glabela, aqui osso nasal, arco zigomático, e aqui o arco superciliar. Então, ok. Então eu vou dar uma fundida agora em tudo. E iniciar agora a estruturação do desenho mesmo, a proposta da escultura, né? Então eu começo aqui, como eu tenho o globo aqui, já começo localizando a pálpebra superior, né? Aqui eu tenho a íris, já visualizo aqui onde que o arco da pálpebra superior e o arco da pálpebra inferior. Aqui o canal da glândula lacrimal. Agora menciono um pouquinho mais a pálpebra superior. Já menciono, marco aqui o volume do globo, né? Ele vai fazer aqui na pálpebra inferior, ele vai fazer um côncavo aqui com a orbital ocular. Aqui o arco superciliar, aqui fica a glândula lacrimal. Então, a sobrancelha vai estar mais ou menos por aqui. Aqui está o osso nasal, o côncavo da orbital ocular. Então, isso aqui eu já fiz toda a estrutura. Eu vou fazer aqui o limite da peça. Então, agora eu vou reforçar as linhas com o lápis carvão. Dou uma leve esfumada de novo. Tem estrutura aqui. Então, começo aqui pelo arco da pálpebra superior. Um desenho aqui do limite dos olhos, a pálpebra superior, né, a linha dos cílios.
Esse lado aqui onde fica a glândula lacrimal, o canal da glândula, eu deixo ele um pouquinho mais abaixo do que agora a pálpebra inferior. E o olho está ligeiramente deslocado para a nossa esquerda. Esbarrei aqui no cavalete. Tá? Aqui é o volume do globo, a parte inferior. E aqui o côncavo da orbital. Sobrancelha. E agora eu vou começar a trabalhar a parte da sombra. Então, como eu disse na explicação, na análise, então eu fiz um côncavo aqui no globo ocular para sugerir a diferença entre a íris e a pupila. Considerando que a luz vem da esquerda para a direita, então aqui tem uma linha que divide, limitando a íris. Isso seria bem aproximado de um globo mesmo, né? Porque você tem o cristalino e dentro ele é fundo mesmo, né? Tem a íris e o esfíncter aqui da pupila, ele abre e fecha de acordo com a entrada de luz nos olhos. Então, tenho aqui, vou mapear aqui os blocos. Então, aqui tem sombra, limite da sombra aqui. Depois isso projeta aqui no osso nasal. E aqui o arco superciliar, me perdoe, arco superciliar, isso. E aqui o arco superciliar, onde incide uma grande área de luz nessa região aqui, né? Então,
Eu vou mapear a sombra aqui. Ok. A pálpebra superior, então eu tenho a linha dela aqui, onde ela entra na orbital, né? Tem a espessura dela. Então, esta região aqui, um plano à frente do encontro aqui. Então, ela projeta uma sombra aqui. Aqui eu vou ter a espessura da pálpebra. Então, mapeando toda a sombra. Aqui tem a espessura da pálpebra inferior. Vou limpar aqui o brilho dela. Então, como o globo é uma esfera, aqui eu vou ter a luz projetada e aqui, me desculpe, a incisão da luz e a sombra projetada do outro lado. Limpar já um pouco, limpar com a borracha nas áreas de brilho mais intensas. Aqui na pálpebra inferior. O zigomático. E aqui vou trabalhar um pouco fundo para oferecer contraste para a peça fazer sentido, né?
Tá aqui, como é uma esfera, um globo, vou limpar um pouquinho mais, deixar uma penumbra. Para trabalhar o fundo eu vou usar um carvão vegetal. Deixa eu abrir um pouquinho mais o ângulo para vocês aqui. Aproveitando o dedo sujo. Um pouquinho mais as sombras. Com lápis branco, agora eu começo a trabalhar os brilhos. Reflexo aqui. Projeção, aliás, né? Projeção da luz aqui. Se vocês repararem, sempre na íris, essa luz está aqui, ela projeta na parte oposta, aqui ela faz mais sombra, aí depois tem a pupila.
bem gostoso, viu? Trabalhar com carvão. Eu vou controlando com a pressão da mão, né? Se eu quero mais claro, eu peso um pouco mais a mão. Aqui um pouco de luz refletida, né? Essa luz bate aqui, reflete aqui no globo ocular, que está revestido aqui pela pálpebra, né? Vou dar uma leve fundida em tudo com a mão. Tirar um pouco a dureza das linhas. E novamente reforçar os brancos. Estou usando giz de lousa. O ideal seria uma barra de pastel seco, né? Pegaria mais o branco.
Agora eu vou fazer um ajuste fino no desenho. Então, eu apontei o giz para trabalhar com um pouco mais de cuidado aqui. Perdão. Chutei o tripé. Puxar tudo um pouquinho mais pro cinza. Agora com esse fuminho vou aliviar um pouquinho mais as linhas. Tirar um pouco da dureza do desenho.
Bom, vamos até aqui. Recapitulando. Eu fiz uma peça de gesso representando um olho direito, ok? Coloquei uma luz que vem da esquerda para a direita numa leve diagonal. Eu tenho alguns planos aqui. O plano que está mais próximo de mim é o osso nasal. Depois o osso frontal, a glabela, a testa, ok? Com um arco superciliar. Depois eu tenho o arco zigomático. Então, primeiro, segundo, terceiro plano. Quarto plano, o globo. E quinto plano, mais profundo, côncavo, aqui o buraco, o espaço que tem no nosso crânio, né, a orbital ocular, onde fica o globo ocular. Aqui, esse é o ponto mais côncavo. A luz incide aqui no osso frontal, na glabela, no arco superciliar, projeta essa leve sombra que vai indo para a cavidade, né, da orbital ocular. Tem um pouco de luz refletida aqui, onde ela encontra com a pálpebra superior. Faz sombra aqui na pálpebra superior, né? Inclusive, que ela vai perdendo força, porque ela é mais intensa e ela vai perdendo força para a direita. A luz incide no globo, então metade dele é mais claro. Daí, como tem a íris, ela é plana, né? Nós temos o cristalino, mas aqui é uma simulação mais ou menos de como a luz se comporta dentro da íris com a pupila, né? O esfíncter da pupila, que ele dilata de acordo com a entrada de luz. Mais luz ele fecha, menos luz ele abre. Ok? Então, essa metade fica com luz, só vocês lembrarem da nossa aula com a esfera, né? A esfera de isopor. Então a luz incide aqui também no arco zigomático e no osso nasal, que ele acaba refletindo um pouco aqui, ó. A luz bate aqui e reflete nessa parte aqui. Então, espero que tenham gostado e, por favor, compartilhem, curtam, né? Deem o like. YouTube, Nelson Braga JR, Instagram e Facebook, Nelson Braga JR, o meu particular Facebook é Nelson Braga Júnior e o meu particular Instagram é Nelson BRJR. Um grande abraço. No nosso próximo encontro eu vou tratar de como a luz incide e projeta sombras no nariz e na boca. Ok? Então eu vou continuar com o assunto de claro e escuro, porém já introduzindo um pouco a anatomia do rosto. Um grande abraço fraterno a todos e até o nosso próximo encontro.